Juliana Siqueira. Bom dia, Juliana Siqueira. Delberto. Delberto? É. Bom dia, Delberto. Firme e forte. Marcos Jusilene. Marcos Jusilene, bom dia. Gabriel Jasmine. Jamile. Tânia. Tânia. Roberto botou saindo do plantão. Bom dia. Isso aí, Beto. Tem muita gente entrando que não tá aparecendo nome aqui. Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia. Pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Muitos nomes não estão aparecendo aqui na tela. Senhor Osvaldo, bom dia. Bom dia, senhor Osvaldo, dona Edna.
Perguntaram mais disso. Eu consegui ver quem era. Joãozinho. Bom dia, João. Dona Terezinha. Dona Terezinha, bom dia. Renato. Bom dia, Renato. Tu compartilhou já? Isso aí, pessoal, compartilhando. Dona Terezinha botou: bom dia, irmãos, um feliz e abençoado domingo para todos nós. Isso aí, Dona Terezinha. Um feliz e abençoado dia. Caroline. Caroline. Josenilson. Josenilson. Bom dia. Andréia Renault. Andréia Renault. Samuel. Peterson. Samuel, família do profeta. O João botou agradecimento pelo aniversário hoje do meu filho Maicon. Dona Ilma. Bom dia, Dona Ilma.
Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã de domingo com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por essa manhã maravilhosa que tu estás nos dando. Dá-nos, ó Deus, força, Senhor Deus, e que nós possamos continuar estudando a tua palavra e que ela venha, Senhor Deus, influenciar nossas vidas através do Espírito Santo, iluminando, Senhor Deus, o nosso caminho. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de Ti, o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao 13, que diz o seguinte. Êxodo 7, Moisés fala novamente a Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderei a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre falsas religiões. E nós vamos falar sobre o efeito da falsa religião sobre a vida do homem. E é algo que a igreja tem uma experiência muito larga nisso aí. Cada irmão que gosta de evangelizar, normalmente encontra religiosos por toda parte. E são pessoas que são extremamente difíceis de largarem as suas religiões. Por isso que se o Senhor Deus não tomar a iniciativa da salvação, o nosso argumento não convence ninguém. Porque a falsa religião, como um instrumento do diabo no meio da sociedade em que vivemos, ela está aí para escravizar o homem,
O diabo sabe muito bem, meus irmãos, que o ser humano, ele necessita de religião. Alguém disse que a religião é o ópio da humanidade, né? É o vício da humanidade. É aquilo que transcende ao físico, ao natural, faz a pessoa delirar. Só que na realidade a religião, existe a religião certa. Existe a religião que procede da palavra de Deus, que tem como alicerce, base, a palavra de Deus. Mas a falsa religião está aí. A humanidade caminha em busca da sua própria destruição, né? Endurecendo o coração e para as verdades da palavra de Deus. É por isso que quando o inimigo conseguiu colocar no coração do homem a falsa religião, e através de falsos ídolos, através de ídolos de todo tipo, de ouro, de prata, de barro, de qualquer coisa, ele colocou algo entre ele e Deus, entre o ser humano e Deus. E a pessoa então passa a acreditar naquilo, principalmente quando o próprio diabo, né, tem o poder de fazer milagres. E ele engana, um milagre enganoso, né? Há milagres terrivelmente enganosos, é como mágica, né? Mas o inimigo tem poderes, isso a gente não vai discutir. Mas qual é a finalidade, afinal de contas, das falsas religiões que nós estamos vendo por aí? E quantas vezes você bate na casa de alguém para falar de Jesus, ou para um parente, para um amigo, e você descobre que ele responde para você assim: eu nasci na religião dos meus pais e vou morrer lá. Outros dizem: não acredito em mais nada, só creio na minha religião. E aí nós temos uma série de dificuldades, porque se o Espírito Santo de Deus não agir no coração do homem para remover a ilusão de uma falsa religião que promete grandes coisas, que faz sinais, com o objetivo de distrair o homem da presença de Deus, com o objetivo de desacreditar a palavra de Deus, é o que nós vimos aqui nesse texto, né? Quando Moisés lança lá o seu bordão, lá veio os dois da religião do faraó lá, né? Que o Egito era um local de muitas religiões, muitos deuses, muita coisa, e o diabo imperava ali, como todo o reino do Egito estava na mão do diabo. Só que o Senhor Deus vai lá e tira o povo de lá. Esse é o grande símbolo da realidade espiritual, da tirada da igreja do mundo, né? O diabo, ele domina no mundo. Jesus disse isso, ele é o príncipe deste mundo. E o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar desse mundo. Por isso que existe uma grande dificuldade, porque as pessoas são realmente convencidas através de milagre, através de sinais. O ser humano é uma criatura que procura sinais, procura crer naquilo que vê, né? É por isso que a fé é imputada por Deus. A fé não é algo que eu posso dizer assim: eu quero a fé, porque não existe essa capacidade de nós de crer naquilo que não vemos. Nós somos incapazes de crer em algo que não conseguimos ver, mas aquilo que vemos nós cremos. E para isso a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que para aquilo que se vê não necessita de fé. E é uma realidade. É a falsa religião. Nós temos aqui um quadro que o Senhor Deus ordena a Moisés e Arão para ir lá em Faraó e tirar o povo do Egito de lá. E começaria a partir do capítulo 7. Nós vamos começar então a grande batalha do Senhor Deus contra os deuses do Egito, contra a religião do Egito. Deus vai revelar através dos seus profetas, através de Arão e Moisés, como ele vai tirar o povo de lá. E diz aqui no texto: e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Saberão que eu sou Deus. Quer dizer, saberão que eu sou o verdadeiro Deus, quando eu colocar a minha mão sobre o Egito. Então nós vemos que a intervenção divina é extremamente necessária para convencer alguém. Se for assim, e às vezes não é para convencer ninguém. A intervenção divina simplesmente é para que se cumpra os propósitos de Deus. Afinal de contas, a falsa religião, ela está aí para cumprir os propósitos de Deus, que nós vamos descobrir a partir agora do primeiro ponto.
que a falsa religião cumpre o propósito de Deus. É uma operação do erro. Assim como o aparecimento do anticristo será uma operação do erro. O que quer dizer isso? Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo está escrevendo, capítulo 2, versículo 11, ele deixa uma coisa clara. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro tem o objetivo de satisfazer o desejo no coração daqueles que querem fazer a vontade do diabo. Quer dizer, daqueles que já nasceram escravo, né? Nascido debaixo da escravidão, né? Existe um livro de Lutero que ele diz Nascido Escravo. É um excelente livro que vai falar sobre a questão do livre-arbítrio, que o homem não tem como escolher Deus, e é uma realidade dentro da Bíblia. Nós estamos aqui diante de um faraó, né? E diante de um povo escravizado pelo pecado, né? Israel está lá no contexto desse povo, e o Senhor Deus permite que eles façam a vontade do inimigo deles. Jesus deixa isso claro, lá em João capítulo 8, quando ele diz assim, vós sois filhos do diabo, porque vocês desejam fazer a vontade de vosso pai. A vontade de vosso pai, que é o diabo, que é o pai da mentira. Vocês desejam viver satisfazendo as mentiras do diabo. Se vocês querem me matar, ele também quer. Então, essa é a realidade. A falsa religião está aí para satisfazer, através de uma operação permitida por Deus, chamada a operação do erro. Por que é uma operação do erro? Porque as pessoas não querem sair de lá. Só vão sair debaixo do milagre, só vão sair debaixo do poder de Deus. Por isso, meus irmãos, as pessoas são entregues às suas religiões, às suas falsos deuses, às suas falsas crenças. Manda a operação do erro para darem crédito à mentira, endurecendo o coração de Faraó. Êxodo 7:3, você vai entender aqui, ó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O que o Senhor fez? Quando o Senhor manda Moisés e Arão lá, avisou eles, olha, eu estou endurecendo o coração de Faraó, porque eu tenho uma razão para isso. Eu vou endurecer o coração de Faraó, porque senão ele vai ceder na primeira, mas eu quero mostrar aos povo do Egito, ao Faraó, aos pessoal da elite do Egito, que todos os deuses do Egito serão derrotados por mim. E, portanto, eu vou segurar aqui e vou executando a derrota de um deus atrás do outro. Era Deus do piolho, Deus da rã, Deus do rio Nilo, Deus da vitalidade, enfim. Eles tinham deuses para todo lado. O Senhor Deus fez questão de mostrar que é Deus acima de qualquer tipo de ídolo. E eles estavam sendo escravizados pela mentira. E é isso que o Senhor Deus está querendo mostrar aqui. Por isso eu vou endurecer o coração de Faraó, para mostrar os sinais e as maravilhas do meu poder a eles. É interessante, meus irmãos, que quando Deus se levantou contra o Egito, ele se levantou com poder e vai usar um homem e o Arão. Deus invadiu o Egito, derrotou o Egito, tirou o povo de 2 milhões de pessoas do Egito, tá? Um homem. E isso Deus está revelando que o seu Deus não precisa, como eles, de exércitos para ir lá fazer essa obra. O que Deus quer é um homem disponível na mão dele. Mesmo que Moisés resistiu no início. Mas um homem disponível, um homem que se dispõe a fazer a vontade de Deus, esse homem vai ser uma ameaça para o reino das trevas. É isso que nós temos que colocar em nosso coração. O homem que estiver disposto a fazer a vontade soberana de Deus, ele se torna uma ameaça para o reino do diabo. Tá? Se você que é crente no Senhor Jesus Cristo, tá? E vive para fazer a vontade soberana de Deus, você é uma ameaça para o reino das trevas. Porque o Senhor é contigo. O Senhor Deus é conosco. E nós vamos aprender, meus irmãos, muito sobre esse aspecto. Por quê? A falsa religião só é combatida através de Cristo Jesus. Porque só Jesus convence um ser humano. Tá? Para revelar que nem toda religião é igual. Quando o Senhor Deus endureceu o coração do Egito, quando o Senhor Deus estendeu a mão sobre o Egito, ele tinha propósitos definidos. Vou mostrar para vocês que eu sou o único e verdadeiro Deus.
e que nem toda religião é igual. Muita gente anda pregando por aí, fala e já se convenceu. Ah, Deus é bom. Ah, toda religião leva a Deus. Ah, só que, meus irmãos, essa não é uma realidade. Alguém de vez em quando fala isso comigo. Não, mas toda religião leva a Deus. Toda religião tem Deus. Não tem, não. Cuidado. A grande maioria das religiões, eu digo grande, eu digo para mais de 90% das religiões que existem hoje no mundo, elas estão destinadas a enganar a humanidade. Porque são muito poucas religiões, são muito poucas igrejas que estão realmente firmados com a palavra. Muitos púlpitos sendo usados para contar historinha, para servir de piada, para brincar com as coisas de Deus. Poucos estão realmente dispostos à pregação da palavra de Deus, conforme está registrada nela. Por isso que o Senhor Deus combate a falsa religião com a verdade, com a palavra dele. E que nem toda religião é igual. Ah, não é. Pode ter certeza disso. Se você que está me ouvindo agora está convencido que toda religião é igual, você está sendo enganado pelo diabo. Porque não é. Porque o diabo, quando bota no coração de uma pessoa que toda religião é igual, ele tem um objetivo. Já que é igual, você não precisa de mudar. E como você não vai mudar, você vai para o inferno. Presta bem atenção nisso quando ouvir a verdade bater na porta. Mas qual é a religião verdadeira? Uma vez perguntaram. Qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira, abre a Bíblia. Abre a Bíblia aqui, ó. Quando você ouvir alguém falar, vem aqui na Bíblia, faz igual os bereanos. Aí você vai saber se aquilo que ele está falando é verdade ou mentira. Se aquilo que ele está falando é enganoso ou não. Não vai acreditando de qualquer maneira, não. Leia a Bíblia. Ela é a base da verdade. É ela que diferencia as religiões. Não é Durval, não é pastor, não é ninguém. É a palavra de Deus que faz a diferença. Simplesmente isso, tá? Eles estão sendo enganados pelo poder do diabo. Meus irmãos. E nunca esqueçam, o inimigo tem muito poder mesmo. Não se ilude, não. É só observar o livro de Jó. Vai lá nas primeiras páginas do livro de Jó, você vai ver lá. Ele tinha poder sobre a natureza por permissão divina. Ele teve poder sobre a morte, porque ele matou os filhos de Jó. Ele tinha uma série de poder de enganar todo mundo. Por quê? Porque o Senhor Deus determinou que fosse assim. No livro de Jó. Você vai lá observar as ofertas que ele faz a Jesus Cristo no deserto. Se tu te ajoelhares e me adorares, te darei todos os reinos da terra, porque eles me foram dados. Tem poder mesmo, pode fazer oferta mesmo. Toma cuidado, que a falsa religião é baseada nos ensinos dele. Muitos milagres são realizados. Se você pega o Apocalipse, você vai ver os sinais que ele faz, terríveis. Vai chegar a falsificar uma ressurreição. Viu? E na Bíblia ele chega a ser, lá no Apocalipse, ele é comparado a um anjo de luz. A serpente. Viu? Então nós temos que prestar muita atenção, meus irmãos, quando formos evangelizar, que é muito difícil uma pessoa se libertar das mãos do inimigo. Para, na realidade, é impossível, tá? É impossível. A capacidade de persuasão, a capacidade do engano, a capacidade de iludir, que as falsas religiões que satisfazem a natureza humana realmente existem no coração deles, colocado por um inimigo que faz milagres, faz sinais, e isso por permissão divina, como uma operação do erro, para não permitir que eles alcancem a verdade que eles não querem. Eles rejeitam mesmo, eles foram convencidos que a mentira é a verdade. Infelizmente é isso que nós temos visto por aí. A mão do Senhor será com você que tem base bíblica para pregar. E outra coisa, você e eu não fomos chamados para converter ninguém. Moisés não foi chamado para converter o povo do Egito. Moisés foi chamado para levar a mensagem no Egito. Moisés foi chamado para fazer o milagre que o Senhor Deus exerceria. Vai lá, toca o bordão no chão, faça tudo que eu estou mandando, porque sou eu que estarei em operação. Quando eu colocar a minha mão sobre o Egito, lembre-se sempre disso. Moisés e Arão são instrumentos nas mãos de Deus, assim como a igreja de Cristo ficou aqui na terra como instrumentos para pregar a palavra de Deus e retirar pessoas da escravidão do pecado, para tirar do Egito do inferno.
para colocar essas pessoas diante do Altíssimo, salvos por amor de Deus, enganados pelo poder, estão cumprindo os propósitos de Deus. Meu irmão, se você tem um amigo, se você tem uma irmã, se você tem um parente seu, uma mãe, um pai ou um filho, que está seguindo religiões estranhas, bota teu joelho no chão, prega o evangelho para ele, sirva de testemunha, porque uma coisa é certa, essas falsas religiões não trazem satisfação espiritual. São pessoas infelizes, porque a felicidade só Deus pode dar. Lembre-se, o inimigo não tem felicidade no coração, não tem amor, ele não é feliz. Deus sim é a fonte da felicidade, ele é amor, ele é a felicidade. Ele não adquire, ele não possui, ninguém vai levar para ele. Ele é por natureza. Por isso só ele pode dar realmente a felicidade para as pessoas através da pregação do evangelho e da conversão em Cristo Jesus. A falsa religião não tem esse poder. Se ela tivesse esse poder, a humanidade não estaria se degladiando, se matando, se destruindo. E você vai pegar países inteiros se matando, se destruindo. Pessoas que defendem essas falsas religiões. Por que elas não têm efeito sobre eles? E por que elas se sentem tão ameaçadas quando o evangelho bate a porta? Vai lá tentar evangelizar na Índia para você ver o que vai acontecer. Vai tentar evangelizar lá na China. Não tem condições, eles têm medo do evangelho. Por isso eles se trancam nas portas. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, meu irmão, ele tirou. Tá? Não tem faraó que tem poder, não tem exército, tem nada. Ele tira mesmo. Tá? Por isso devemos pregar a palavra de Deus. Mas temos ainda um segundo ponto. É quando o falso parece verdadeiro. É quando o inimigo pega uma coisa falsa e mostra que é verdadeira. Vocês observaram bem aqui no texto que quando Arão jogou o bordão no chão, ele virou uma serpente? Pois é. Faraó olhou para aquilo ali, levou um segundo só, ele já mudou de pensamento. Ele virou fazer isso aí, o Deus de vocês consegue fazer isso aí? Fazer uma serpente? Eu vou mostrar para vocês um negócio diferente aí. Eu também tenho aqui profetas aqui, ó. Quer ver? Janes e Jambre, que vai falar sobre esses dois nomes, está lá em Hebreus. Janes e Jambre, vem cá. Joga aí o bordão de vocês. Eles jogaram e virou duas serpentes. Alguém de fora olhando para essa religião vai deduzir o quê? Vai deduzir que a religião do Egito é mais poderosa que a religião de Deus. É ou não é? Hein? Se a religião de Moisés, se o povo de Deus, se o Deus de Moisés faz uma serpente, e eles vêm de lá, fazem duas, eles são mais poderosos, porque essa é a intenção do diabo, para convencer Moisés de que o Deus de Moisés era um Deus fraco, e que o único Deus verdadeiro era o deles, e que o faraó tomou uma posição contrária ao milagre que estava sendo feito, porque afinal de contas, milagre por milagre, os meus são mais poderosos do que os seus. Mas vamos avaliar agora a coisa por outro lado. Primeiro, o faraó tinha um problema, ele tinha uma serpente jogada no chão, e perigosa. Agora vem os dois de lá e lançam mais duas serpentes. Para eles serem mais poderosos, eles teriam que ter trazido de lá as duas serpentes e elas terem destruído a serpente que Moisés transformou do bordão. Mas o que vai acontecer? Agora o faraó não tem um problema, ele tem três. Isso mesmo, porque a religião, ela parece que vai resolver. Ela não resolve, ela simplesmente amplia a gravidade do problema. Ela ampliou a gravidade do problema. E Deus ainda mostrou que a serpente que estava lá, de Moisés, do bordão, foi lá e matou as outras duas. Isso mesmo. Aí surge a pergunta, mas aparentemente não é o mais poderoso? Não. Ela agrava o problema. A falsa religião agrava o problema, transmitindo uma ilusão de que é mais poderoso. Não tem nada de poder aí não, tá? Porque essa é a realidade. Né? A falsa mostra as maravilhas de mentira, da mentira. Né? É fascinante os sinais que ela opera, convence, traz confiança. Isso mesmo. Você vê coisas acontecendo na sua frente ali que fica apavorado de ver.
né? Endurece o coração. Provérbios, Salomão vai falar sobre isso lá em Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Milagres enganosos combinados com pessoas, falsas religiões, espalhadas por aí, fazendo sinais, fazendo pessoas falarem, fazendo pessoas de cadeira de roda levantar e sair andando. Não tem muito tempo atrás eu vi uma reportagem de uma televisão aí que mostrava um rapaz que foi combinado, deram R$200 para ele sentar numa cadeira e o pastor ia gritar de lá e ele ia sair andando. Falsos milagres. Tá assim de falsos milagres. Sim. Agora eu pergunto, está enganando? Multidões estão sendo levadas por isso. Multidões estão oferecendo seu dinheiro para poder ver sinais, ver milagres. No período de Cristo tinha pessoas que andaram atrás dele só atrás de sinais. E ali era sinal verdadeiro, hein? Multidões interessadas no milagre de Deus e não no Deus do milagre. Essa é a realidade dos fatos, tá? Teve alguns que diziam, faça descer fogo do céu para que nós possamos acreditar em você. Cuidado que o diabo faz descer fogo do céu. Toma muito cuidado com os fenômenos, tá? Fenômenos, meus irmãos, acontece de todo lado. Nem todo fenômeno procede de Deus. Essa é uma realidade clara que nós temos que aprender. Para evitar sair acreditando em falsas religiões, em falsos profetas, pessoas ficando ricas, custas do povo, contando mentira, de tamanho de mentira, usando a palavra de Deus, trucando a palavra de Deus, omitindo verdades dentro da palavra de Deus. A especialidade do diabo é trucar a palavra, é enrolar ela, é colocar coisa no meio dela, para que o povo entenda e satisfaça o seu ego, a sua curiosidade. A grande maioria das pessoas está curiosa, quer saber como é que é. Jesus tinha uma grande quantidade de pessoas curiosas andando ao redor dele. Lá em João 6, ele parou uma vez no meio da multidão, virou para todo mundo e disse assim, quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Você sabe qual foi o resultado desse sermão? Foi simples. Virou um para o outro e falou assim, duras palavras são essas. Viraram as costas e foram embora. Porque Jesus exigia sacrifício em vez de estar procurando sinais. Querem procurar sinais? Então não procura sinais em Cristo, não. Vai procurar sinais na palavra de Deus. O maior sinal de todos é a salvação. Deus faz milagre? Faz o verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo faz milagre? Faz os verdadeiros. Faz sinais? Faz o verdadeiro. Mas quando se trata de Jesus Cristo, as pessoas rejeitam. Por quê? Elas querem mais fácil. Elas querem simplesmente ver acontecer na frente dos seus olhos. E baseado nisso, faz Janes e Jambes e joga o bordão no chão. E aí você vai ver o quê? Você vai ver duas serpentes surgindo. Olhar assim, o pessoal impactou. Falou, nosso Deus é poderoso, hein? Mais poderoso que o de Moisés. Só que naquele momento estava tudo, tá, colaborando para o plano de Deus. Exatamente isso, meus irmãos. Todos os acontecimentos estavam se encaixando. Deus estava conduzindo o povo para uma aula, para uma disciplina séria, tá? Para que eles viessem a não crer nisso, mas eles foram iludidos. O diabo entrou em ação, começou a fazer sinais, viu? E fez sinais para todo lado, e mostrou sinais para todo mundo. E fez e aconteceu, tá? Não fez só esse não, tá? Da serpente não. Fez sinais lá do Rio Nilo, hein? Fez sinais da rã, fez sinais lá do piolho. Mandou jogar poeira para cima, cinza, virou o piolho. Aí o diabo foi, tá vendo? Tá bem fácil. Ele foi até o terceiro ou quarto milagre. Quando chegou lá, o Senhor Deus acabou, agora você não faz mais nada. Quando chegou na hora de fazer o último milagre, que era ressuscitar o filho de Faraó, acabou. Não dava mais. Deus inibiu tudo isso e mostrou quem é o verdadeiro Deus. Sim, meus irmãos. O único e verdadeiro Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Meus irmãos, as falsas religiões, elas aumentam o problema da humanidade. Elas não têm solução para o homem. Elas não conseguem curar o homem espiritualmente. Muitas das vezes as pessoas acham que curar o físico é suficiente. Jesus curou muita gente só o físico, porque era um descrente. O Senhor Jesus Cristo falou para muito poucas pessoas, vai porque você está salvo.
porque a tua fé te salvou. Mas teve grande maioria que não foram. Jesus Cristo salvou 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Um aceitou, voltou e agradeceu e foi salvo. Agora e os 9? Não foram. Foram atingidos pelos milagres? Foram. Mas reconheceram? Não. Por quê? Porque estavam acostumados a esse tipo de vida, meus irmãos. Nós temos que aprender algo muito precioso a respeito da falsa religião que anda por aí. Tá? Nós temos que nos apegar às verdades da palavra de Deus. As verdades instituídas aqui. Deus é imutável. Deus estendeu a mão sobre o Egito. Derrotou todos os deuses do Egito. Enfraqueceu o faraó de um jeito que o faraó chegou no final e falou assim, vocês pegam essas coisas aqui, ó, e somem com isso daqui. E deram ouro, e deram muita coisa mesmo. E o Senhor Deus retirou. E ele diz, e sairão como hostes, saíram pelo deserto como o meu povo que vai se afastar daqui. Sim, meus irmãos, nós vamos encontrar como que Deus resolve o problema do homem. Né? Estas coisas, meus irmãos, está muito claro na Bíblia que elas não podem resolver o problema do homem. O problema do homem é mais grave. O problema do homem é muito mais profundo do que a superfície que nós estamos achando por aí. Não, meus irmãos, quando você for pregar o Evangelho, lembre-se, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? É contra principados e potestades. Os homens que não têm Jesus no coração, como nós não tivemos, estão subordinados a principados e potestades, ao domínio do pecado. Aquele que pecar é escravo do pecado. O escravo do pecado não se liberta do pecado através das falsas religiões. Elas não têm poder para isso. Só Jesus Cristo pode realizar esse milagre maravilhoso. Tá? Não resolve o problema, elas só aumentam os problemas. Era uma serpente, passou a ser 3, acabou. As águas de sangue, os encantadores, mais serpente, mais rã, mais piolho. A coisa foi ficando grave. Que Deus estranho é esse? Que Faraó manda vir para resolver o problema, ao invés de resolver o problema, daqui a pouco ele estava inundado de problema. Se Moisés fez lá um punhado de piolho, lá vem o Deus do Egito e faz mais piolho ainda. Por que não acabou com aquele piolho que estava lá? Hein? Por que não destruiu o que já existia ali? Eles não tinham poder para destruir. Porque Deus só permitiu uma coisa. Eles agravarem o problema. É o que o Senhor Deus tem permitido através das falsas religiões. É agravar o problema do homem. Sim, meus irmãos, o homem está afundando cada vez mais e encontrando menos soluções. Nós estamos vendo o mundo, meus irmãos, agonizando. Ele está agonizando em todas as áreas, aí, na área financeira, na área social. Tá? O vício veio, as drogas vieram, estão aí, estão dominando mesmo. Porque a falsa religião não tem poder para mudar o ser humano. Só Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá? Muito cuidado, tá? Porque não podem, meus irmãos, evitar. Não tem poder para evitar. Só tem poder para aumentar o problema. Isso mesmo. Uma pessoa que se ajoelha diante de um ídolo, ela sai dali com mais problema do que tinha. Porque além de não resolver o dela, ela agora vai olhar para o ídolo e vai sair dali achando que o ídolo faz ofertas, né? E fazem de tudo e nada muda. Nada muda, porque não está para mudar, está para agravar. É exatamente isso que acontece, meus irmãos. Países inteiros desenvolvidos com isso. Você vai pegar países inteiros, meus irmãos, difícil de entrar no evangelho porque estão enraizados durante milênios com as suas falsas crenças, falsas religiões. Né? Países acreditando em dragão, países acreditando em deuses estranhos, em homens pecadores e miseráveis, viu? Homens necessitados de salvação, homens que necessitam de Jesus no seu coração, viraram o salvador da pátria, viraram o salvador desse povo. Nós temos que pregar a verdade, pregar o evangelho, que a única solução do homem está em Cristo Jesus, porque a falsa religião não pode salvar o filho de Faraó. Não pode, não dá, está além do alcance deles. Porque existe um Deus que está no comando, existe um Deus que controla, existe um Deus que realmente se revela como Deus verdadeiro, único e eterno. Sim, meu irmão, não pode salvar o homem do inferno. Quem pode salvar o homem do inferno a não ser Jesus? E você sabe que só Jesus Cristo pode salvar o homem, sabe por quê?
porque foi o único que veio do céu e entrou no inferno e tirou o homem de lá. Ouviu? Sofreu as dores do inferno, pagou o preço do inferno, morrendo naquela cruz. Quando dizem que o Jesus Cristo desceu ao Hades, o Calvino contesta dizendo que Jesus Cristo não desceu ao Hades porque Jesus Cristo sofreu as dores do inferno. Jesus sofreu na pele, o que significa o sofrimento do inferno. Ele sentiu a sede, ele sentiu o desespero, tá? Sentiu mesmo, meus irmãos, a ponto de sentir medo antes de ir. Pediu ao Pai para tirar aquele cálice da vida dele, se fosse possível, mas que se faça a tua vontade. Meus irmãos, para tirar o homem de lá, a caminhada é outra. Não é ídolo, não é imagem, não é poder satânico, não é nada disso. É o poder do Senhor Jesus Cristo que pagou o preço. Veio para conquistar e conquistou. Veio para tirar o povo da escravidão e tira. E continua tirando. E nós, como igreja, somos os instrumentos de Deus. Nós somos o Moisés e Arão que foram lá no Egito. Nós somos apenas os instrumentos de Deus levados pela graça e misericórdia de Deus para a salvação, assim como outros foram usados para a nossa salvação em Cristo Jesus. Sem Cristo é impossível. Não podem salvar o homem do inferno. Não podem dar paz ao coração. Não podem. Só uma pessoa podia dizer: a minha paz eu vos dou. E você sabe por que ele podia dizer isso? Porque ele é a paz. Aonde ele entra, existe a paz. No coração que ele entrar, imediatamente entra em paz com Deus. O homem vive um conflito contra Deus. O homem sofre lutando contra Deus, contra a vontade soberana de Deus. E o resultado disso, meus irmãos, é realmente sofrimento, inquietação, angústia, ansiedade, desespero, desilusão, depressão, sofrimento, suicídio. É o que nós estamos vendo na sociedade que está sendo governada por deuses estranhos, por religiões estranhas, falsas. Quando nós pensávamos que a coisa ia melhorar, não vai melhorar, não vai. Por que que não vai melhorar? Porque a falsa religião não prega que o homem está indo para o inferno. A falsa religião não prega que nós estamos chegando ao final dos tempos. Que nós estamos chegando, meus irmãos, os dias estão começando a revelar-se como o fim dos dias. E nós vamos realmente, porque a Bíblia ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. O homem não pode ter paz no coração. Não pode. O homem pode achar que tem paz, confunde a paz. Meus irmãos, o homem anda tão perturbado que para poder ter um pouquinho de alegria, ele tem que beber um litro desse tamanho de cachaça. Para poder desligar do cérebro aí, daí ri à toa, brinca à toa, fica bêbado, né? Ou você tem que cheirar droga, ou você tem que tomar droga para poder se sentir melhor, se sentir alegre, desinibido, para poder chegar em uma festa, ir num bailão e fazer bagunça, né? Drogado, né? Aí vicia e vive atrás disso. Vocês estão pensando que as drogas vieram de encontro ao quê? As drogas vieram de encontro às ansiedades do ser humano, assim como o álcool já vinha lá atrás, viu? É contra a ansiedade, para favorecer o homem a sair desse desespero que ele sente. Ele trabalha a semana inteira, não encontra felicidade, não tem paz. Chega em casa, a casa é um inferno, é uma bagunça, é um rolo danado. E daí o que ele faz? E quando não é um rolo, que é tudo muito reguladinho, direitinho, você vai ver lá, são pessoas infelizes. São esposas alcoólatras, maridos alcoólatras, filhos usuários de droga. Você sabe por que isso está acontecendo e vai piorar cada vez mais? Porque continuam acreditando nas falsas doutrinas, porque continuam acreditando nas falsas religiões, acreditando em seitas perigosas, que estão sempre no comando do inimigo, do diabo. Sim, meu irmão, essa é a realidade bíblica, é isso que a palavra de Deus ensina, é isso que Moisés vai fazer no Egito: vou tirar o povo do Egito, o meu povo, e está escravo no meio de um povo cheio de deuses estranhos. Eu vou lá e vou tirar eles de lá. É o que acontece com o povo de Deus. Meu irmão, o Senhor Deus continua tirando gente do Egito, do pecado, da escravidão do diabo. Sim, porque Ele tem poder para isso. Em Cristo Jesus Ele veio salvar o homem. Tomou a forma humana para salvar o homem e tirar lá do Egito. Tirar do Egito do pecado, tirar do inferno. Fica pensando que o inferno é coisa boa, que não é não. Viu?
E é por isso que o Senhor Jesus Cristo está aqui contando com você que está me ouvindo, que é crente, hein? Olha, ei, não fica olhando para a missão como se ela fosse impossível. Você não vai lá tirar ninguém com o teu poder. Você não vai pregar evangelho para ninguém com o teu poder. Nem eu vou pregar com o meu poder. Não tem poder nenhum. Ninguém tem poder nenhum. O único que tem poder é Cristo. Ele tem. Isso mesmo. Ah, eu vou sair evangelizar a pessoa. Muitas pessoas que eu salvei. Uma vez eu vi uma frase dessa, eu fiquei apavorado de ouvir isso. Salvei fulano de tal no inferno, porque se não fosse eu, tinha ido no inferno. Se não fosse tu, tinha sido outro. Porque quem vai para o céu determinado por Deus, ele vai e acabou. Deus pode usar instrumentos diversos, de várias formas, de vários tipos. Isso mesmo. As pessoas acham que Deus só pode usar os eloquentes, só os pastores, só os seminários, só não sei o quê, só os doutores. Não! Deus usa um homem simples da lavoura. Deus usa homem semi-analfabeto. Deus usa até analfabeto. Existe um livro chamado Pregando Sozinho, a Bíblia. Um livro tem o nome de Pregando Sozinha. Viu? A Bíblia prega sozinha, não precisa de ninguém nem pregar ela. A história de um homem que saiu vendendo um livro e caiu um livro lá da bicicleta dele, perdeu um livro, chegou lá no hotel, ele contou, ficou com preguiça, voltar mais, não vou buscar mais, não, foi embora. Depois de 20 anos ele voltou, tinha uma igreja lá, ele perguntou quando surgiu uma igreja naquele lugar. Alguém virou para ele e falou que acharam uma Bíblia aí na rua e começaram a ler, foi ficando curioso, foram ficando e veio mais um, e veio outro, e virou um ponto de pregação, daqui a pouco tinha um monte de gente, combinaram, compraram o terreno, fizeram um templo e virou uma igreja, pregando sozinho, a Bíblia não precisa de você nem de mim. Tire da cabeça isso. Não, a Bíblia precisa de que eu possa interpretar, porque se eu não fizer isso, as pessoas, ai de mim se pensar assim. Eu estou tirando todo o poder do Espírito Santo. Por isso alguém uma vez fez uma pergunta no estudo do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo ensina mais do que sabe? Ensina! Aliás, todo mundo que tem o Espírito Santo, o seminário só existe porque ensina mais do que sabe. Se o Espírito Santo não revelasse, não ia saber o quê? Não é verdade? Portanto, meu irmão, você que tem o Espírito Santo, está salvo no nosso Senhor Jesus Cristo, vai pregar o Evangelho lá fora, porque tem muita gente perecendo, convencida que está na religião certa, que está na igreja certa. Não vai parar querer tirar ninguém da igreja, não. Não vai pregar dentro de aquário, não. Faz o seguinte, uma coisa assim para você. Vai lá e prega, fala, dá testemunho da palavra de Deus. E o Senhor Deus sim vai tocar no coração e vai tirar. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder de remover deuses estranhos do coração do homem. Só o Senhor Jesus Cristo pode transmitir ao coração do homem a verdadeira fé. Ao ponto dele depois olhar para essas coisas e desprezá-las. Dar um desprezo no coração de ter sido escravo tantos anos daquele Deus estranho. Sim, meu irmão. Que o Senhor Deus, meus irmãos, venha cada vez mais nos fortalecer nesse sentido. As falsas religiões estão aí, extremamente limitadas. Elas não têm poder de mudar, não têm poder de transformar, não têm poder de dar a paz. Elas não têm o poder de dar paz ao coração do homem. Não tem. A minha paz eu vos dou, porque a herança da paz tem que ser eterna e permanente. A paz, meu irmão, não é simplesmente ausência de conflito, não. A paz é estar dentro do conflito e estar se sentindo em paz. A paz é estar no hospital e se sentindo em paz. A paz é saber que pode partir daqui e estar se sentindo em paz com Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor Deus fez essa aliança. Jesus Cristo nos doou essa paz. Ele imputou essa paz no seu coração, no meu e no coração dos crentes. Daqueles que têm fé, daqueles que são cristãos. Isso mesmo, meu irmão. Nós temos que aprender sobre isso para vivermos uma vida totalmente feliz, longe do Egito. Vou concluir, meus irmãos. A verdadeira religião é Jesus Cristo. Não tem outra, tá? Que liberta da escravidão do pecado. Só Jesus tem esse poder. Que liberta o povo do Egito. Que resolve o problema do homem com Deus. Cumpre o propósito de Deus. Revela a verdade que liberta a escravidão. E tira do inferno. Só Jesus pode fazer isso. Se você crê e quiser seguir uma religião, siga Jesus. Tá? E cuidado com a falsa religião. Está enganando porque ele... é uma operação do erro.
Se você quer gostar e gosta daquilo, o Senhor Deus fala, então, quem gosta de veneno, toma veneno. Mas quando Deus quer tirar você de lá, Ele vai te tirar. Sai daí, sai do Egito. Isso mesmo, sai do Egito, reúne a tua família, prepara a tua viagem, junta a tua bagagem, porque a viagem é longa, viu? Até a chegada ao céu, tem muito que aprender. Amém, amados? No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui hoje um pedido de agradecimento a Deus pelo aniversário do Michael, filho do nosso irmão João. O Michael está fazendo aniversário hoje. Portanto, Michael, Deus te abençoe cada vez mais, tá? E a todos que estão ouvindo, que o Senhor Deus abençoe fortemente e que possamos realmente tomar fôlego, tomar vontade de ensinar a palavra de Deus àqueles que estão se perdendo. Vamos orar, encerrando assim essa reunião. Oremos. Deus eterno, nós clamamos a tua bênção para esse momento, pedimos, ó Deus, que tu venha nos fortalecer, nos enriquecer, ó Deus, através da tua graça e misericórdia. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. Esteja com o teu povo, resgatado, tirado, Senhor Deus, do inferno, tirado, ó Deus, do pecado, e assim, ó Deus, nós possamos continuar te servindo, te adorando, para que juntos, ó Deus, possamos fazer esta caminhada diante do teu altar. Perdoa, Deus, o nosso pecado. Fortaleça-nos cada vez mais, é o que nós te pedimos, agradecidos, ó Pai. Em Cristo Jesus, o teu Filho amado, esteja conosco no decorrer de todo esse dia, esteja conosco no culto da noite, se for da tua soberana vontade. Perdoa-nos em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.
Até a noite, se o Senhor permitir.